Uma das principais dúvidas que eu recebo de muitos estudantes é como calcular o resistor para o LED. Isso é uma das principais dúvidas que eu recebo de muitos estudantes. E nessa nossa aula de hoje, você vai aprender o passo a passo com 3 casos simples que vão te dar 80% dos teus resultados e você não vai ter mais dificuldade de calcular o resistor para o teu LED. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai calcular o resistor para o LED, nos seus circuitos com LED, tá? Professor, o que é o LED? É o diodo emissor de luz, tá? A gente está na playlist de diodos, tem um curso completo de diodos aqui no meu canal, vai aí na playlist, coloca diodos ou procura diodos e você vai ver um curso completo de diodos, dentre tantos outros que a gente tem, tá? Então seja muito bem-vindo e antes da gente começar a nossa aula, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? E a gente conta com a sua colaboração para isso, por quê? Porque isso vai ajudar a gente a estar impactando cada vez mais pessoas. E a gente não chegou até aqui, mais de 13 mil inscritos, 13 mil pessoas conosco aqui, acompanhando o nosso trabalho, nos ajudando, e a gente agradece de coração para você, beleza? E tem um recado também para te dizer antes de a gente começar a nossa aula. Olha só, muitas pessoas verificam a minha paixão por ensinar e se inspiram com isso. Tá? E eu gosto muito disso. Uma das minhas missões é ajudar professores a fazerem a diferença de fato na vida dos seus alunos. E muitas pessoas querem também ser professores, querem estruturar seus cursos e suas aulas. E aí, o que é que acontece? A gente está fazendo o relançamento do meu livro. E é um livro que eu ensino 5 estratégias simples, práticas, didáticas e poderosas para o professor ter alunos mais engajados, motivados e satisfeitos em seus cursos, suas aulas, ter aulas mais atrativas, tá? Manter a satisfação dos seus alunos, fazer a diferença de fato na vida dos seus alunos. Se você é professor ou deseja ser e quer fazer a diferença de fato na vida dos seus alunos, você precisa ter acesso a essas estratégias. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a esse livro, garantir o teu exemplar e você vai ganhar de presente 12 presentes exclusivos especiais. Eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca fiz isso. Então, garante o teu exemplar aqui na descrição do livro e eu te vejo lá do lado de dentro, beleza? Então vamos lá, olha só. Cálculo de resistor para o LED. Professor, como é que eu faço esse cálculo? Tá? Então você precisa de algumas informações iniciais. Primeiro, as informações do teu LED. Professor, onde é que eu adquiro as informações do LED? Você vai adquirir essas informações no datasheet do componente. Eu estava até pensando nisso, de fazer uma aula exclusiva pegando o datasheet do LED e mostrando essas informações para você. Tá? Mas essas informações são de 2 grandezas básicas que vão te ajudar a fazer esse cálculo, que é justamente a corrente e a tensão. Simples assim. Tá? Então você vai precisar da corrente do teu LED e da tensão do teu LED. Então são essas 2 informações principalmente que você tem que extrair do teu datasheet do componente, do LED, para você poder fazer o cálculo desse resistor aqui. Tá? Então nesse caso a gente está pegando aqui a corrente do LED de 20 mA e a tensão do LED de 2 volts. Tá? Então são essas informações aqui que você vai estar coletando e aqui já são dados para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Que é o que a gente precisa para te mostrar esse passo a passo aqui e você resolver de uma vez por todas essa dúvida que muitas vezes fica, como é que calcula esse resistor? Então eu tenho o primeiro caso aqui. O primeiro caso é um circuito bem simples, Uma fonte de tensão CC de 12 volts aqui, que você pode chamar de VCC. A tua resistência R, que é a resistência que você quer calcular, o teu resistor aqui, e o teu LED, que tem essa simbologia aqui, o diodinho com as 2 setinhas, dizendo que ele emite luz, já que é o diodo emissor de luz, e temos uma aula exclusiva explicando esse diodo especial aqui na nossa playlist, tá? Então, do teu LED, quais são as características? A tensão dele é de 2 volts, então, percebe que a tensão do teu LED aqui tá 2 volts, então já estou colocando 2 volts aqui nesse terminal, nesse ânodo do teu LED aqui, tá? E por ele passa 20 mA, tal como esse circuito está em série aqui, o resistor está em série com esse LED, então, pelos dois vai passar a mesma corrente, os mesmos 20 mA. Então, como é que você calcula essa resistência? Ora, isso é um resistor ôhmico, então você vai utilizar a lei de Ohm. E o que é que diz a lei de Ohm para você calcular a sua resistência? É a diferença de potencial sobre a corrente.
qual é a diferença de potencial nos terminais do teu resistor? Ora, aqui eu tenho o VCC, que eu estou chamando de 12 volts, né? Que é 12 volts, então você tem a sua VCC, tensão nesse terminal, menos a tensão nesse outro terminal, que é a tua tensão do LED, que nesse caso é 2 volts. Tá? E por esse resistor está passando a mesma corrente que passa pelo LED, que é 20 miliamperes, ou seja, a mesma corrente que passa pelo LED, que é 20 miliamperes. Quando você faz essas continhas, você vai ficar 12 menos 2 dando 10, dividido por 20 mili dá 500 ohms. Tá? E aqui eu estou calculando a potência também para você saber qual é o resistor que você vai escolher adequadamente para ser colocado aqui. Já que você tem a potência de dissipação do teu resistor que você precisa levar em consideração, né? 1/8, 1/4, 1/2, por aí vai. Né? Então você sabe que a potência do teu resistor vale quanto? Vale V do resistor, que é a tensão dele, multiplicado pela corrente dele. A tensão no resistor é quanto? Diferença de potencial entre os seus terminais, 12 menos 2. Que dá 10, é esse mesmo 10 aqui de cima. E a corrente que está circulando por ele aqui, que está passando por ele, que é o IR, que é o mesmo do ILED, né? Dando 20 mili, que foi dado aqui, tá? Então, 10 vezes 20 dá 200 miliwatts, tá? Então, você percebe, né, que um resistor aqui, ó, de 1/4 de watt, que dá 250 miliwatts aí, seria suficiente, né, para você colocar aqui. Tá legal? Beleza? Então, cálculo da potência é importante justamente para você escolher adequadamente o resistor que você vai colocar aqui, tá? Mas essa é a forma que você calcula a tua resistência, para você ver, né? Forma lei de Ohm direto. Então, de forma simples, rápida e prática para você determinar o valor da tua resistência nos teus circuitos que envolve resistor para o LED, tá? Tem outro caso aí, tá? Então, assim, eu disse para você que ia mostrar 3 casos para você, então esses 3 casos vai te dar aí mais de 80% dos teus resultados, tá? Olha só, caso 2, em que agora eu tenho 2 LEDs aqui, que estão em série, tá? Imagina que os LEDs têm essa mesma característica, cada um tem a tensão de 2 volts e a corrente por ele é 20 miliamperes, tá? E aí olha só isso, olha só a mudança agora. Ó, como esses 2 LEDs estão em série, e se cada um, quando está passando por ele uma corrente de 20 miliamperes, ele fica com 2 volts, então como eles estão em série, os dois vão somar essas duas tensões, né? Então vai ficar 2 mais 2 dando 4 volts nesse terminalzinho aqui, tá? Nesse terminal desse meu resistor aqui. E claro, eu preciso da tensão nos terminais do resistor para eu poder calcular essa resistência. Por quê? Porque eu calculo pela lei de Ohm, que é a diferença de potencial sobre corrente. A corrente que está passando por ele, como esses LEDs estão em série com esse resistor, da mesma forma, e a corrente que está passando pelos LEDs é a mesma do resistor, então a corrente do resistor vale 20 miliamperes, que é a corrente dos LEDs. Tudo bem isso aí? Então, do mesmo jeito, o que é a resistência? É a diferença de potencial nesse terminal aqui, que vale 12 volts, e nesse outro terminal aqui, que vale 4 volts, dividido pela corrente que está passando pelo resistor, que é a mesma que está passando pelos LEDs, já que eles estão em série. Então, isso vai te dar 20 mili. 12 menos 4 dá 8, dividido por 1000 vai te dar 400 ohms, tá? Quando você calcular a potência é a tensão no resistor, que é 12 menos 4 dando 8, multiplicado pela corrente dele, que é 20 mili. Isso vai te dar 160 miliwatts, tá? Então, a mesma potência, né, do resistor que você utilizaria nesse caso aqui de cima, você pode utilizar nesse caso, que é um resistor com a potência de 1/4 de watt, aí já seria suficiente para você utilizar nesse caso, tá? Então, já facilita isso para você, beleza? E o caso 3, que agora, ao invés de ter LEDs em série, eu tenho esses LEDs em paralelo, tá? Como é que fica? Qual é a tensão, então, nesse terminal do resistor? Ora, como eles estão em paralelo, os dois LEDs têm a mesma tensão, né? Essa tensão não é mais somada, ela é a mesma tensão. O que vai ser somada agora é a corrente que vai se dividir entre esse LED e esse outro aqui, tá? Então, a tensão é a mesma, então vai ficar 2 volts, que é a tensão do teu LED. Mas se por cada um passa 20 miliamperes, quando por eles está os 2 volts, né? Então, vou ter 20 mais 20 aqui, dando 40 amperes descendo aqui nesse ramozinho, e o meu resistor vai passar por ele os 40 miliamperes, tá? Então, em um terminal eu tenho 12 volts, no outro terminal eu tenho 2 volts. E pelo resistor agora eu não tenho mais 20 mili, eu tenho 40 miliamperes, porque é a soma das duas correntes que estão passando nesses dois LEDs que estão em paralelo, tá? Ficando 12 menos 2 dando 10, dividido por 40 mil, isso vai te dar 250. E aqui tem
uma observação importante que você precisa verificar. Por quê? Porque é importante você calcular a potência, só para você ver, tá? Que para as mesmas características dessas grandezas, né, os mesmos valores dessas grandezas, tem a modificação agora. Olha só, o que é a potência, né, nesse resistor aqui? Vai ser a tensão sobre ele, que é 12 menos 2, dando 10 volts, e a corrente que está passando por ele, que dá 40 mili, tá? Olha só isso. Quanto é que vai dar a potência, então? 10 vezes 40 dá 400 miliwatts nesse caso aqui, tá? Então, se você vai ter 400 miliwatts, a potência do resistor que você utilizou para os dois casos anteriores, que foi de 1/4 de watt, não vai servir para esse terceiro caso aqui. Por quê? Porque 1/4 de watt vai te dar 250 miliwatts. Então, nesse caso, você teria o teu resistor de meio watt sendo suficiente para fazer o teu circuito funcionar adequadamente. Beleza? Tranquilo? E aí, coloca aqui nos comentários se você entendeu tudo. Se já sabia fazer o cálculo do LED, se já conhecia esses 3 casos, e esses 3 casos vai te dar aí 80% dos teus resultados. E seguindo esse passo a passo, lei de Ohm, tá? Lei de Ohm. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir, a partir de hoje, calcular sem dificuldade os resistores para os teus LEDs, tá? Para que o teu circuito com LED funcione adequadamente. Beleza? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, compartilhar esse conteúdo com quem você gosta e continuar sempre estudando, crescendo e acompanhando o nosso canal. Beijo grande, forte abraço, fica com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.